Pois bem, então começou. É que já começou se rindo já antes de eu falar. Pois bem, então começando o terceiro episódio da quinta temporada, o Júlio já tá se rindo antes de começar, não sei porquê. É que já é o terceiro episódio, né? Então a gente fica feliz que já tá terminando a temporada, né? Pura desculpa. O que tem da tua água aí, Júlio? Alguma Nem coisa tenho da água água, dele. né? Então é isso, a falta d'água já tá, ó, virando. Não, mas meu nome é Clairton, eu sou psicólogo e coordeno o Centro Beatitude ali junto com o meu colega que vai se apresentar aqui daqui a pouco. Mas a gente, antes dele se apresentar, depois se apresenta, Júlio. Mas antes do Júlio se apresentar, acho interessante a gente falar como trabalhamos o mind com a espiritualidade, né? Que é um dos focos do nosso trabalho aí, que deu start, né? Na nossa parceria. Mas antes se apresenta aí, Júlio. Depois a gente fala um pouco sobre essa relação. Obrigado, Clairton, por me Júlio. constranger aqui já na largada da temporada e do episódio. Eu sou Júlio Adam, professor de teologia na Faculdade Zeste e coordenador do Beatitude. E estamos aqui, então, justamente falando nesse episódio sobre a relação de mindfulness com espiritualidade. Tem relação, Clairton? Dá para fazer essa relação? Eu fiquei pensando uma coisa. Será que eu tenho que falar que eu sou professor também? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não? Agora já passou a chance. Tá, agora no próximo episódio tu fala que tu é beleza. professor. Né? Tá, agora repete a pergunta pra mim. Nós colocamos mindfulness junto com espiritualidade. E imagino que talvez as pessoas pensem que isso é a mesma coisa. Qual é a relação de mindfulness com espiritualidade? O que é e o que não é nessa relação? Ah, sim. Mas eu acho que antes de eu responder a pergunta, eu vou rebater para ele de novo essa pergunta. Eu acho que antes da gente falar sobre isso, eu tinha que dar um norte para a galera, o que a gente está entendendo sobre espiritualidade. Isso. Obrigado aí, que é um desafio grande, né? Nós lá na nossa primeira temporada falamos um pouco sobre espiritualidade. É um conceito extremamente complexo de ser definido. Geralmente, espiritualidade é relacionada com religião e tem sentido, né? Toda religião tem uma espiritualidade, mas a espiritualidade, como nós trabalhamos, ela é muito mais uma dimensão do ser humano que leva a conexões, que leva à busca de sentido, de propósito, que cria relações com o que nós chamamos de transcendente. Então isso é espiritualidade, é uma dimensão humana, está no humano, e o ser humano, ou dentro da religião, ou em outros espaços na cultura, na arte, na vida cotidiana, vai, de certa forma, trabalhar essa espiritualidade. Espiritualidade vai ser sempre aquele espaço no humano que vai lidar com sentido, com propósito, com um direcionamento, com uma resposta para a própria vida, né? Como você se posiciona diante da vida, como você se descobre como ser único que é, e consegue, a partir desse seu eu maior, assim podemos dizer, né, o seu eu espiritual, conseguir se posicionar diante da vida, tá bom? Já entendi, já. Então, mas é importante isso, nós trabalhamos espiritualidade nessa abertura. Então, a espiritualidade que nós relacionamos aqui com mindfulness não é necessariamente espiritualidade religiosa. Não é. E isso é extremamente importante, porque o mindfulness, mesmo que ele tenha surgido dentro a raiz dele está lá no budismo, está dentro de uma filosofia, uma religião, ele hoje em dia não é uma religião. E a gente traz para cá também, mantendo esse padrão. Exatamente, esse cuidado, né, de não misturar as coisas. Então, quando a gente coloca junto, nós não queremos tornar o mindfulness uma espiritualidade. Não é essa a ideia, né? E, na verdade, também não queremos que um substitua o outro, né? Exatamente, são duas coisas. São duas coisas que podem coexistir de forma amigável. O problema é que as pessoas acham que se existe uma, não pode existir a outra, né? Tem que estar sempre brigando. Eu, principalmente, gosto de uma competiçãozinha, né? Então, ali fica naquele... Não, o mind agora tá mais. Não, a espiritualidade tá mais aqui. E aí a gente começa... Mas não é uma competição. Não deve competir, deve cooperar. E aí quando o Júlio me apresentou esse conceito de espiritualidade,
E aí eu tive que ler um monte, e ler um monte, porque ele sabe um monte de espiritualidade, e aí tudo que ele sabe ele me deu de livro também para ler, então eu tava quase louco de tanta espiritualidade da minha vida. Eu achei que eu era um ser espiritual já evoluído de tanto ler, já tava me sentindo iluminado. Sim, daí tu viu que E daí não era nada, meu né? Deus do céu, era muita coisa para ler. E leu tudo e continuou se sentindo nada. Isso. Essa é uma coisa da espiritualidade, né? Ela ajuda a gente a descobrir que a gente nunca sabe, que a gente nunca tem a resposta. Não, mas sabe, eu descobri por que o Júlio me deu um monte de livros sobre espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela se nutre de crise. E eu comecei a ter crise porque era muita coisa para ler. E aí eu vi a minha espiritualidade ali dando um sentido para aquilo que eu estava fazendo. Aí eu falei, opa, aqui tá a lição. Eu pensei que tu não tinha entendido. Peguei aqui a lição do Júlio aqui, ó. Não é eu decorar o conceito dos livros. É na prática o que eu tô sentindo e tô fazendo para não perder o meu propósito e o meu sentido. Aí eu falei, espertinho ele, tá vendo? Tá vendo. E aí, quando ele fala sobre propósito e sentido de vida, ficou muito claro para mim de como a psicologia ou o mindfulness, né, pode contribuir para esse propósito e sentido da vida. Porque a gente está sempre correndo atrás, né, de alguma coisa que faça a gente feliz, se sinta bem, que traga paz, né? A não ser que a gente esteja meio perturbado, daí não é assim, mas enfim. A ideia do ser humano é buscar tranquilidade, paz, felicidade. E como é que a gente pode fazer isso, né, buscar um sentido? E aí, quando falo em sentido, eu sempre brinco com a palavra, que o sentido, ele pode ser o que eu sinto. Então, o que eu tenho sentido é paz, é ansiedade, não sei o quê. Então, é o sentido de sentimento. E o sentido que eu posso considerar que é a direção que eu estou levando isso. Né? Se é para cima, se é para baixo, se é para o lado, se é para o outro. Ou se é esse sentido da minha vida está mais voltado para o passado, tá mais no presente, tá mais voltado pro futuro. Tá bom, já deu pra entender o que é sentido. Ah, já deu? Já deu. Ele quer empatar o jogo, então, vocês estão vendo, né? Os guris estão ali atrás, estão vendo que ele tá... Sim, claro. Júlio, não vale, essa jogadinha foi a minha, tu tem que inventar uma pra ti. Agora ele quer empatar o jogo, não considera o gol isso aí, hein? Sim, eu sei o que eu vou fazer na edição, eu vou cortar essa parte aí junto com o Felipe, né? Certo. Então... o Mind, ele ajuda a gente a encontrar esse sentido no momento em que ele faz a gente se conectar com a nossa essência, com o nosso momento presente, não deixando com que as coisas, por exemplo, que aconteceram com a gente no passado, influenciem tanto, né, de forma negativa, ou até desviem o nosso caminho agora no presente. Ou coisas do futuro, que deixam a gente super ansioso, estressado, também influencia na nossa tomada de decisão agora. Então, como eu vou ter espiritualidade ou propósito e sentido de vida se meus pensamentos e minhas emoções estão atrapalhados? Então, a ideia foi, vamos dar uma regulada nisso, e aí sim, depois tu vai ter um sentido e um propósito de vida com mais qualidade, com uma validade diferente, que daí tu assina. Né? Não é uma coisa que vai mudar. Eu mudei aqui, agora eu mudei de humor, mudei todo o sentido da minha vida. Que pode acontecer também, não tem problema. Mas daí tu vai estar consciente, tomando essa decisão de mudança, consciente. Isso. A compreensão que eu tenho é que a espiritualidade, assim como a gente entende nessa perspectiva mais ampla, mesmo nessa perspectiva mais ampla, não apenas religiosa, ela sempre vai precisar de exercícios, né? Você precisa exercitar a espiritualidade de alguma forma. Então, não é só uma questão de conscientização, de se dar conta das coisas. Você precisa, de alguma forma, encontrar um lugar para exercitar isso que você está se conscientizando, pensando. E aí, o mindfulness, para mim, ele vem justamente como um exercício que ajuda exatamente nisso que você está dizendo, que ajuda no desenvolvimento da espiritualidade. Dá uma refinada, parece, né? Exatamente. Passa numa peneira ali e fica só o que realmente é teu daquilo que tu tá vivendo. Isso. Por exemplo, se a gente pensa assim, um dos exercícios muito comuns da espiritualidade é a oração. As pessoas fazem oração
geralmente pro ser supremo, que a pessoa crê, para Deus, e na oração, de certa forma, a pessoa ela faz uma revisita a sua vida, né, o seu dia, o que aconteceu, aquelas coisas que foram boas, mas também as coisas que foram preocupantes e tudo mais. Então, a oração, na minha percepção hoje, ela tem muito esse papel de ser trazer para o momento presente, perceber, né, se perceber, se rever, revisitar. Eu usei antes essa palavra, né? Eu acho que tem muito esse sentido. Então, a oração, às vezes, ela não é tanto lá para Deus ou para o Ser Supremo, mas ela é muito mais para a gente mesmo, né? Uma revisão da gente mesmo. Então, ela faz isso. E o mindfulness, ele também vai proporcionar esse tipo de experiência, né? De você se revisitar, isso, de certa forma, e se perceber nos processos. Quando a gente fecha os olhos e começa uma ação de focar em algum pensamento, estimula uma área do cérebro. A oração faz isso, mas também se eu fizer esse movimento e invalidar o meu dia, no que eu fiz do dia e tudo mais, Exato. Essa área de concentração vai ser a mesma também. Exatamente, tanto que as pesquisas mostram isso, né, que o cérebro vai funcionar durante uma meditação, uma oração, durante um mindfulness, um exercício de mind, o que vai estar acionado no cérebro são as mesmas áreas. São áreas parecidas. De certa forma, né? São áreas parecidas. Áreas parecidas, muito bem, aí o psicólogo corrigindo, né? Para mim é tudo a mesma coisa, né? É tudo a cabeça, é tudo né? cérebro, tá certo. É tudo cérebro. E então é importante isso, de que tanto a espiritualidade quanto o mindfulness são coisas diferentes, eles nos ajudam a fazer esses processos de autoconhecimento, de tomada de consciência de quem somos, perceber a vida que está pulsando em nós, né? De certa forma, a gente não se dá conta, né? Porque a gente vai correndo, fazendo um monte de coisa, então ajuda a fazer, e esse processo ele é extremamente terapêutico, né? É importante para a pessoa, vai conferir, vai dar sentido para aquilo que a gente está vivendo. Agora eu estava falando, eu me lembrei de uma coisa muito importante dessa questão da prática e exercício do mindfulness. E tá tudo legal e é certo o que a gente está falando, mas não adianta tu fazer todo esse movimento de mind sem ter um cuidado com o que vai acontecer. Então, uma das bases do mind é a autocompaixão. Então, no momento em que tu vai retomar uma memória, tu vai ficar atento ao que tu tá sentindo, ao que tu tá pensando, a como tu se comportou, né, em determinada situação, enfim, a base do nosso pensamento tem que ser a autocompaixão. Eu não posso ser punitivo nesse momento, eu não posso ser crítico nesse momento, que é tudo que o mind não é, mas é tudo que o meu cérebro ele tá programado para ser, né? Sempre melhorar, então vem sempre uma questão de crítica, julgamento, de depreciação, de que o outro é melhor, que eu sempre faço errado. Então, nesse sentido, a gente tem que ir contra esse pensamento. E contra não. A gente pode aceitar esse pensamento como uma sugestão, mas ele é só um pensamento. O que tem que ser ativado na prática do mind é depois que eu fizer toda essa reviver, que nem tu diz, né, revisitar, é ter essa pegada de autocompaixão com o que vai vir. Senão, não adianta de nada eu praticar o mind e continuar sendo punitivo, crítico, me julgando. Isso é muito interessante porque as práticas das espiritualidades religiosas, que são milenares, elas muitas vezes carregam essa carga mais negativa de punição, de cobrança, de erro. Eu já fiz promessa que tinha que caminhar descalço. Isso, exatamente. Tem toda essa pegada muito que tem a ver com criar uma crise, né? Então eu crio uma crise justamente para conseguir me aprofundar em mim mesmo, né? É que hoje não precisa criar nela. Hoje não precisa criar, então... E aí o mindfulness, eu acho que ele ajuda muito até a gente a repensar as práticas da espiritualidade, como é que as práticas de espiritualidade podem ser mais autocompassivas, mais abertas, não tão punitivas e tudo mais. Então, eu gosto muito de combinar coisas que não são do mesmo pacote, assim. A espiritualidade...
ela tem um pacotão lá de recursos, de tradição, de elementos, e às vezes, principalmente a espiritualidade religiosa, e às vezes a gente fica só olhando para essas coisas ali e não consegue ser muito criativo. E quando a gente olha esses outros recursos que vêm de outros lugares, como mindfulness, a gente consegue ser muito criativo naquilo que a gente tem no pacote ali de coisas que a gente consegue ver de uma outra perspectiva e experimentar essas coisas de uma outra forma. E não só o mind, a psicologia e a espiritualidade, várias áreas de conhecimento hoje estão se aproximando, né, fazendo com que seja tudo integrativo. Uma contribui com a outra para entender o ser humano. Hoje, uma área não consegue entender o ser humano num todo. Então, está se usando muito aí essas parcerias entre áreas para tentar entender, ajudar e criar toda uma atmosfera que engloba o ser humano na maior parte que conseguir, assim, né? Porque o ser humano é complexo, né, Clairton? Extremamente complexo. Algumas pessoas acham que não, mas tem umas que são mais que as outras. Alguns mais que outros. Mas é exatamente por causa dessa complexidade que a gente precisa de muitos olhares para conseguir lidar com a complexidade. Sim, e com problemas que a gente nem lidava antes, né? Hoje a gente está lidando com problemas que antigamente não era tanto. Tem aí os resultados que está saindo de pesquisas do impacto da pandemia ainda, que a gente vai ter que lidar ainda por muito tempo com isso. E uma área não vai conseguir entender isso. Isso. Então, pessoal, nós estamos chegando no final de novo. É a segunda vez que ele corta o barato. Nós aproveitamos aqui para falar de uma formação que vamos ter, né? Uma especialização em mindfulness e espiritualidade. Exatamente foi o assunto desse episódio aqui. Se você quer aprofundar, existe essa possibilidade. Isso, e também curte o nosso canal lá, escuta a gente no Spotify, tem o canal do YouTube, vai lá, dá sugestões pra gente, contribui com a nossa fala, se você pratica, não pratica, já viu alguém fazendo, fez errado, sei lá, uma experiência ruim que teve com a prática. Certo, pessoal? Valeu. Abraço.